Parte eu tô bem tranquilo até agora. Bom, então vamos passar lá rápido, que nem nós passamos a reta lá. Depois vai ter as funções Uhum. exponenciais, né? Muito bem. E logo a gente pode ver trigonometria também. Considere todos os retângulos com 20 centímetros de perímetro. Hã? É essa a pergunta, né? A pergunta começou meio Entre esquisita. eles, Tá, não, é isso quadra. mesmo. Todos os retângulos com 20 centímetros. Entre eles, qual é a área do retângulo com 8 centímetros de base? Não tem uma imagem ou não? Não, a gente vai ter que criar a imagem mesmo. Ah, tá, tranquilo. Ah, desculpa, eu li errado. Eu não sei porquê, mas eu li triângulo, Tá estranho desculpa. mesmo o enunciado. Achei É. esquisito ele também. Então, beleza. Esse é um Uhum. retângulo que a gente sabe que tem 8 centímetros de base. A base é um lado que eu vou escolher aqui. Uma Uhum. vez que ele tem 8 mais 8, 16, é quase o tamanho completo dele, né? Então, Sim. vamos Aí dizer que dois de esse lado lado, aqui é dois de 8. altura. O de baixo e de cima, né? Exatamente. Então, eu vou Uhum. dizer aqui que o L aqui é 8. Aí a Bem, altura se já aqui é fica 8, 2. aqui tem que ser quanto, né? Se vai dar 20, né? Bem, a gente sabe que o 2. perímetro é 20. Então, Uhum. o perímetro aqui é 2 vezes 8 mais 2 vezes x, que é o lado que eu não sei aqui. Que é igual a 20, sim. 2x igual a 20 menos 4. 16, que é 4. Então, x igual a 2. Então, x igual a 2. Se eu quero saber a área, como é que eu faço a área de um... 2 vezes 8, 16. Base vezes altura. Isso, 2 vezes 8, Uhum. base vezes a altura. Show. Vamos ver a B. Entre eles, indicando por x a medida da base de um retângulo qualquer, construa o gráfico da função ax, que expressa a área do retângulo em centímetro quadrado em função da medida x. Caraca, ficou esquisito isso. Ah, eu acho que eu entendi. Ah, é? Tipo Como é que... assim, tá, aí põe acho que x vezes y é igual. Desculpa, x mais y é igual a 20. Aí tá falando uma base qualquer. Então é tipo. Ah, desculpa, é 2x mais 2y igual a 20. Então x mais y igual a 10. É, aí outra função seria que x vezes y é igual a área total, né? Aí você Uhum. isola, tira que y. Desculpa, que y é igual a área dividido por x. Desculpa, não, desculpa, falei errado. Você isola o primeiro termo. Aí y é igual a 10 menos x, aí substitui no outro, fica x vezes 10 menos x igual a área. A área é igual a x menos x ao quadrado mais 10x. É isso ou não? Bem, eu não sei exatamente o que você fez, né? Acho que Porque eu ele não vi a quer. conta, mas eu posso fazer o seguinte, que eu entendi a ideia depois que tu começou a explicar. Note Aham. que a gente tem uma expressão para perímetro. A gente sabe que o perímetro é Uhum. 20. B igual a Tá. 20. E a gente já tem também o tamanho de um lado, é 2. É 2 vezes x, a nova base. A base. Bem, eu vou até ter que trocar de letra para não confundir as coisas. Aqui é y. Então, aqui vai ser y também. Aqui é y também. Aqui é x, a x é a Aham. base. Isso. Certo? Então, ele quer uma expressão para área, certo? Área em Isso. função de x. Bem, como o perímetro é 20, né, e o perímetro é lado mais lado mais lado mais lado, né, a gente tem que lembrar que a área é o y vezes o x, né, Uhum. certo? O perímetro é 2x mais o quê, né? Mais, 2y. na, na verdade, a gente está falando aqui de 2y, que para nós é 4, né? Porque o nosso y é 2, Não, certo? mas acho que. Não, mas acho que ele quer qualquer base. Ele quer função de qualquer coisa. Sim, Não? o x é a qualquer base, o y é definido, é do retângulo anterior. Acho que. É? Do É, ó, anterior? para todos os retângulos com 20 de perímetro. Então, nesse caso, é isso. Não. É porque acho que ele tá falando, tipo, como a base muda, a altura muda também. Aí a soma Ah, delas tem que dar porque 20, senão não? tu vai ter uma expressão com duas incógnitas, não é o que a gente está estudando Então, mas aqui. aí, tipo, a gente tem duas equações, não? Tem, tipo, 2x mais 2y igual a 20, que seria as duas bases das alturas, e a outra que é, tipo, um vezes o outro igual a área. Aí você, tipo, isola um,
para tirar o y e substitui o y dentro. Aí foi o que eu falei, não? Pode ser, funciona também. Isolando o y, por exemplo, né, para deixar em função de x. A gente pode Que é dividir tudo por 20, 2, vai é ficar 10. 10 Vai, menos x. 10 menos x. Isso que eu falei, aham. Isso, aí sim. Agora a gente pode deixar aqui 10 menos x vezes x. Então, uma expressão para a área, menos x ao quadrado, Mais 10. mais 10x. Isso. Beleza. Uhum. Qual a área máxima de um triângulo que um desses retângulos... Nossa, eu falei triângulo. Que um desses retângulos pode ter? E aí, como encontrar a área máxima É de o uma equação y, como essa? é a opção do vértice, não? Y do vértice, exatamente. E se a gente está preocupado só com ele, né? Pode fazer mesmo. Menos delta sobre 4a menos delta é o menos b ao, opa, é o b ao quadrado menos 4ac. Aí o C é 0. C é 0, então aquele cara é todo zero. Isso. Portanto, vai ficar menos b, o b é 1, né? Não, b é 10. Menos 10 ao quadrado sobre 4 vezes menos 1, porque o a é menos Isso. 1. Até para ficar positiva, né? Exato, vai ficar positivo, exatamente. Isso. Aí vai ficar 100 dividido por 4, que é 25. Isso. Então, nesse caso, a área máxima é 25. Note uma coisa muito legal. Dane-se o x, né? A gente está falando de um retângulo qualquer. Nas definições que a gente deu para o nosso retângulo, a gente consegue, então, ter uma área máxima. Independente de pensar no x aqui. Se eu aumentar... Veja, né? Veja, olha só que interessante. Tem uma limitação de perímetro. Eu vou te mostrar aqui, o Paint é maravilhoso para isso. Tem uma limitação de perímetro que é 20. Digamos que esse seja um retângulo com 20. Se eu aumentar, eu tenho que diminuir o comprimento para manter 20. Então, tu vai tendo essa limitação que vai te dar uma área máxima quando o x ali, o valor da base, for 25. Isso. Beleza? Não, o valor total é 25. O da base acho que é 5, né? Sim, Isso, desculpa, é isso mesmo. O valor da área máxima é 25. O x é outro ali. Dá para encontrar também fazendo a continha. Beleza. Então, muito bem, muito bem. Vamos resolver aqui uma que segue a mesma linha de vestibular aqui. Daí... Bem, faz aí e eu vou seguindo a tua resolução. Segundo Se formos bem, a gente pode ir para o próximo assunto. O número N de batimentos cardíacos por minuto por um dia sadio, o repouso vai na função da temperatura ambiente T, em grau Celsius, função. Essa função possui máximo ou mínimo. Como o é positivo ou a ao quadrado, então vai ser um mínimo, né? Exato. Tá, a temperatura... Aqui a temperatura, o número de batimentos cardíacos por minuto de uma pessoa sadia em repouso será 90. Então, é só substituir o NT por 90, né? Então, tipo, 90 igual a 0,1 T ao quadrado menos 4T mais 90. Aí eu vou ter, então, que 0,1 T ao quadrado menos 4T igual a zero? Igual a zero. Que vai cortar o 90 com 90. Para facilitar, eu posso multiplicar por 10, né? Ou não? Pode. Tá. Então... Só que a tua resposta, bem, vai ficar multiplicada por 10 também? É verdade. Isso, né? Entendi. Você tem razão. Não tô dizendo que isso vai acontecer, tô dizendo que tu vai ter que pensar sobre isso, tá? Tá. Então, 0,1 T ao quadrado menos 4T igual a zero. Então, usar o T vezes 0,1 T menos 4 igual a zero. Então, vai dar temperatura igual a zero ou temperatura igual... Meu Deus. Só um segundinho que eu agora eu tô... Travei um segundo aqui. 90? 90 é bastante coisa, né? Desculpa, eu falei 90?
Não, ali a pergunta B, né? Ah, tá. Eu achei curioso 90. 90 é bastante coisa, porque é um batimento por segundo, praticamente. 40. É 0 ou 40 graus, é isso? Graus Celsius, 2? Provavelmente, bem, confio na tua conta aí. Tá. Quais dois números que multiplicando. Parece que sim. 0 e 40, velho. A temperatura. Se uma pessoa sadia estiver dormindo em um quarto com refrigeração de 20 graus. Essa aqui é mais fácil, né? Só jogar na equação. Só um segundo. Ah, mas a primeira também, só joguei na equação, não? Eu posso te mandar uma Sim, tu foto. jogou lá no Aham, N, né? Agora tu vai jogar no T. Isso. Tá. Hum, N de T é igual a 0,1 vezes 20 ao quadrado menos 4 vezes 20 mais 90. N de T igual a 0,1 vezes 400 menos 80 mais 90. N de T é igual a 40 mais 10. 50? 400 vezes 0,1 é 40. 40 no primeiro termo. Menos 80. Mais isso vai dar 50. 10 mais 40. Isso, 50, exatamente. Show! Então tá, estamos bem aqui nessa parte. Vamos passar mais rápido aqui. Lembrando novamente, né? Isso aqui na escola é uma coisa que demora o ano inteiro. Ah, não lembro, demorei pra chegar um pouquinho. É esquisito, até porque na oitava série a gente passa a oitava série toda fazendo isso, né? É. Esse negócio aqui de sinal é muito bom, tá? Porque vai nos ajudar a encontrar, a estudar desigualdades. Olha só aqui, estudo do sinal. Bem, perceba uma coisa, né? Depois tu pode ler aqui os exemplos que ele dá, mas de certa forma a gente tem aqui nosso gráfico e ele é uma parábola, ele cruza o eixo X em 1 e 5. Muito bem. Repare que a parábola é virada para baixo e repare também uma coisa muito interessante. Entre as raízes, ou seja, entre 1 e 5, todos os números que estão ali entre 1 e 5, 2, o 3, o 4, Sim. o 3,5, todos esses valores, quando eu coloco na função, vão me dar um valor de y positivo. Todos eles. Certo. Se eu jogar 2,5 na função, eu posso ter certeza absoluta que vai me dar um valor de y positivo. Agora, se eu pegar valores menores que a menor raiz e maiores que a maior raiz, eu vou ter valores de y negativos. Se eu pegar, sei lá, menos 100 ou mais 100, isso vai me dar valores de y negativo. Então, esse é o estudo do sinal. É você, por meio das raízes, se ela está virada para baixo ou para cima, e por meio das raízes, saber quais são as regiões onde você vai ter y positivo ou negativo, exatamente. Então, aqui nós temos uma tabelinha bem interessante sobre isso. Vamos ver ela aqui em loco. Primeira coisa que tem que olhar é o sinal do A, né? Se o A é positivo, parábola virada para cima, beleza. Agora, se nós tivermos o delta positivo, o que significa o delta positivo, tu lembra? O delta positivo é que vai ter mais de uma raiz? Não lembro. Vai ter duas raízes, né? Vai ter as duas raízes. Isso. Então, se o delta é positivo, tem duas raízes. Delta positivo com A positivo, nós vamos ter a seguinte situação. Entre as raízes, y negativos. Menor que a menor raiz e maior que a maior raiz, y positivos. Se o delta é igual a zero, a nossa parábola está tangenciando o eixo x. O vértice está em y igual a zero. Então, nessa situação, não tem região negativa. Porque o ponto mais baixo é justamente em y igual a zero, no zero. Então, é tudo positivo. O máximo que tu vai ter ali é o y igual a zero. O
que é discutível se é positivo ou negativo. Uhum. Agora, sei. para delta negativo, não, tu pode ter certeza, né? O delta negativo é aquela situação onde tu não tem raízes reais, né? Então, na Sim. prática, é uma parábola que não passa pelo eixo X. E Uhum. como ela é uma parábola virada para cima, a única forma disso acontecer é se ela já estiver em cima do eixo X. Sim, Então, tudo positivo. Para qualquer valor de correto. X que tu escolha. E aqui é justamente o contrário, né? Então, a mesma estratégia, só que onde para um é positivo, para outro é negativo. É simétrico. Show? Show. Show. Então, muito bem. Aqui, com certeza, eu nem olhei isso aqui, mas vai ter uma conta do gênero. Qual deve ser o delta, ou o B, ou A, ou C, para que seja uma concavidade virada para cima, algo assim. Vamos ver. Uhum. Não, não tem. Me trollou. Mas é um problema que pode ocorrer. Aqui Certo. ele está falando coisas parecidas, né? Estude o sinal dos Y. Aqui é a mesma coisa. Então, nem vamos ver. Nem vamos ver. Ah, essa aqui já é legal. Ó. Essa aqui eu gostei porque ela é uma boa introdução para a próxima. Eu vou fazer essa aqui. Você me acompanha, por favor. Tá bom. Aqui a gente já vai começar a ver equações. Daí o bagulho começa a ficar doido. Vamos lá. Para que valores reais de m a função blá 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 é positiva para qualquer x, com x pertencendo a R? Como é que a gente pensa uma equação de segundo grau que é positiva para qualquer x? A gente viu algo do gênero agora naquela tabelinha. Sim. Qual deve ser a característica para que ela seja positiva para qualquer x? As duas características. Vai ter que ter o delta igual a zero, né? Porque a gente não está trabalhando com delta negativo, eu acho. E tem que estar com a. Concavidade virada A- para cima, isso. que é o A positivo, né? Uhum. Tava faltando a palavra. Certo. O A já é positivo, então cheque. Beleza. Uhum. Agora, o que tu falou não tá completamente errado, mas também não tá completamente certo, tá? A gente não quer o delta igual a zero. Acho que a Porque delta se é maior. positiva, maior que zero, exatamente. Isso. Nosso foco aqui, então eu vou escrever aqui, né? Vai ser bem rápido, porque eu digito rápido pra caramba. Tá tranquilo. Ó, para caso pedido, é necessário que A maior que zero e delta menor que zero, pois assim teremos concavidade virada para cima. E para ser sempre positivo, a parábola deve estar acima do eixo x, que é verdade quando não temos raiz. Deve estar sempre, melhor dizendo. Muito bem, então a gente quer delta maior que zero. É o que nós precisamos aqui, porque já checamos o A positivo. Delta maior que zero, ou seja, B quadrado menos 4AC maior que zero. Qual que é o nosso B quadrado? Qual que é o nosso B, melhor dizendo? 2. 2. Então, 2 ao quadrado menos 4 vezes qual é o A? 3. E o C? M-1. Show, certinho. Tudo isso aqui deve ser maior que zero. Então, nós estamos preocupados em encontrar o M para que isso ocorra. Existe algum intervalo de M's. Veja, não é um único valor de M. É um intervalo de M's. Sim, Vai ter é na equação, sim. é uma região, né? Exatamente. A equação me dá um intervalo de valores. Exatamente. Então, aqui nós vamos ficar com 4 menos 12M mais 12, certo? Mas posso só fazer uma pergunta? Claro, vai. Quando é igual a zero, no caso não teria nenhuma raiz também, né? Não poderia ser maior ou igual a zero? Maior ou igual a zero? Não. Não, porque ele está pedindo positivo. Zero não é positivo nem negativo. Sim, certo. Certo, obrigado. Isso aí Show. Então, isso, daí agora a gente pode, tipo, colocar aqui o menos 12M, né? E aqui vai ficar 16, vai para o outro lado, menos 16. E agora, como é que fica? Dividido por 4. Por 4? Não. Vamos de uma vez, né? Pode ser de uma vez, sim. Tá, beleza. Menos 16 dividido por menos 12, né?
Isso. O que acontece com a minha desigualdade aqui? Tenho ela? Ah, mantém, porque você não trocou sinal, né? Ou você trocou. Troquei. Tem que trocar. Veja, quando eu a regra da desigualdade da inequação é assim: quando eu passo para o outro lado dividindo ou multiplicando um número negativo, que é o caso aqui, eu estou passando Aham. dividindo menos 12, ele é negativo. Ah, sim, é porque você dividiu pelos dois lados, entendi. É por isso que eu fiz. Tá, peguei. Exato. Então agora sim vai ficar 4 terços. Opa, É, costume. 4 terços. Então o m isso. deve ser menor que 4 terços para que essa parábola seja sempre positiva para qualquer x. Certo. Desculpa, porque eu Show. realmente viajei na multiplicação para mim, você só passou e não via a divisão, por isso que É eu. normal. A gente está tão acostumado a não se portar com isso. Quando chega na inequação, a gente sempre erra. Deixa eu colocar aqui. Mais um. Beleza. Agora vamos ver inequações, que é quando a gente vai estar procurando Uhum. uma região de resposta certa. Não apenas as raízes, mas sim a região maior que as raízes, ou menor, né? Vai ter alguma coisa a ver com aqueles zeros que a gente acabou de ver, né? Então aqui ele Uhum. está dando todo um exemplo de uma área que deu 4x² menos 4. Agora ele quer, né, dessa parada aqui. Ele quer determinar os possíveis valores de x para que essa área seja menor que 32 decímetros quadrados. Tá bom? Então a gente quer que isso que é a área seja menor que 32. Tá aqui. Uhum. Beleza? Desse jeito, não é legal trabalhar. Quando a gente tem uma equação de segundo grau, a gente normalmente, sei lá, tenta fazer Bhaskara, alguma coisa do gênero. A gente quer resolver a equação de segundo grau pelas técnicas que a gente conhece. Só que aqui é uma desigualdade, né? Então, a gente sabe fazer conta com igualdade, com desigualdade não. Quando tem uma igualdade, a gente verifica as regiões de positivo ou negativo pensando nas raízes. Acabei de falar para ti. Uhum. Uma pergunta, Então, a gente procura essa inequação podia ser simplificada dividindo tudo por 4 ou não? Poderia. Ah, tá. Tá, tranquilo. Muito bem. Então, a ideia aqui é resolver isso à luz daquela teoria que eu acabei de te passar sobre o sinal da resposta. Nós estamos Uhum. procurando aqui para quais valores de x essa equação de segundo grau dá Menor que valores zero. menores que zero. Veja, Isso. como ela é virada para cima, então a gente está procurando os valores menores que a menor raiz e maiores que a maior raiz. Porque é uma Valores parábola. menores que zero, sim. Desculpa, falei besteira. A gente está querendo menor que zero. Isso. Então a gente está querendo os valores entre as raízes. Eu vou ter duas raízes. Os valores de x entre as raízes vão me dar, então, essa região negativa, que é o que eu quero, menor que zero. Vamos Aí, rever aqui, olha fica. só. Aham. Região negativa está aqui, né? Uhum. Então ali é fazer a continha e encontrar a região negativa. É menor que Ele não 3. fez. É menor que 3. Caso Deu deve pra ver ser rápido. aqui, né? Mesma coisa, nós queremos a região maior que zero, ou seja, a gente vai olhar para essa parábola e vai pensar, ela tem o A positivo? Tem. Cavidade virada para cima. Então, se eu quero valores positivos, menor que a menor raiz, maior que a maior raiz. Oh. Positivo, positivo. Né? Quais são as raízes aqui? Quais dois números que somados dá 2 e multiplicados dá menos 8? Deve ser menos 2 e 4, de alguma 4, forma. Aí, ó, isso. menos 2 e 4, exatamente. Aham. Beleza, então os valores menores que menos 2, que é a menor raiz, e maior que 4. É isso aí. Uhum. Claro, daí, cada equação de segundo grau tu vai resolver da forma mais apropriada, né? Aqui, por exemplo, não precisa fazer Bhaskara. Usar o x. Uhum. E por aí vai. Tem um problema com retas aqui. É isso. Resolver a inequação quociente. A inequação quociente. O que é uma equação quociente? Inequação quociente é quando a gente tem uma divisão, né? Que é o caso aqui. Ah, tá. Tipo, o quociente quer dizer que tem uma divisão? Isso. Tá. Beleza. Então,
que nós... quociente é a divisão, né? Então, o que nós temos aqui? Primeiro que o x não pode ser 2, senão vai zerar. Certo. Só que o que acontece aqui? Nós estamos pensando novamente numa coisa que, pelo menos em cima é parábola e embaixo é reta. Bem, de toda forma, a gente quer que seja negativo, menor que zero. Quando a gente tem uma divisão, ela pode ser negativa de duas formas. A parte de cima ser positiva e a de baixo ser negativa, ou o contrário. Certo? Certo. Então, a gente vai procurar a região onde esse cara é negativo e esse cara é positivo e o contrário. Para isso, claro, a gente tem que ver as raízes, né? Com cavidade virada para cima. Região negativa entre as raízes. Encontrei as raízes aqui, 4 e 2. Logo, quando eu tiver valores de x entre 4 e 2, o cara em cima é negativo. E o cara de baixo vai ser negativo? Bem, para isso a gente vai ter que estudar o sinal da de baixo. Né? A raiz da de baixo é 2. Então, como ela é uma reta positiva, significa que para valores de x menores que 2, a resposta dessa conta é negativa. E para maiores que 2 é positiva. Claro, tentar fazer essa análise pensando nas respostas assim de forma crua é complicado. Portanto, o que a gente é recomendado a fazer numa situação como essa? Desenhar as retas reais. As retas reais são retas que indicam um sinal em determinados valores de x. Então, por exemplo, a f aqui é a função de cima, ele definiu como f. Isso aqui é f. A gente viu que as raízes são 4 e 2. Então, positivo, negativo, positivo. Para menor que 2, positivo. Entre 2 e 4, negativo, positivo. A nossa carinha aqui também é 2, felizmente. Fica mais bonitinho o desenho. Então, para menor que 2 é tudo negativo. E para maior que 2 é tudo positivo. Tá vendo aqui? Então, agora, então bate ali. Não, é só refletir, desculpa. Bate, né? Então, a região negativa vai ser quando o primeiro é positivo, o segundo é negativo, e o outro negativo e positivo. Então, essa ele só tirou o sinal do 2 aberto ali porque o 2 era embaixo, né? Sim. Na realidade, para a nossa conta, aqui pouco importa, né? O 2. A questão é que o 2 é a raiz, né? Esse é o problema. O 2 é a raiz daqui de baixo, a gente sabe que não pode ter zero numa divisão. Então é por isso que ele colocou aberto a bolinha aqui. Que apesar de toda essa região para trás do 4 valer como resposta da divisão, o 2 em específico não vale. Ele varia da divisão por zero, e a gente não pode dividir por zero. Certo. Só isso. Então, essa é a resposta. É toda a região menor que 4, tirando 2. Beleza? Beleza, então, eu vou fazer uma conta dessa. Eu vou fazer uma inequação quociente, que é bem feia. E depois eu vou te pedir para resolver uma mais simples. Eu vou resolver já de cara aqui a H. Desculpa aí, que é mais difícil. Daí, se tu for pão ali na primeira, a gente já parte para tu resolver a H mesmo. Tá bom. Tá aí. Curiosamente, a parte de cima é uma equação de terceiro grau, né? Se tu reparar bem. Sim. Bem, eu vou verificar uma coisa. Será que essa equação de baixo ela tem raízes? Ela pode não ter raízes, né? Ela pode ser uma delta negativa. Se ela tiver raiz, eu posso ter a sorte de simplificar alguma coisa. Né? Quais dois números que somados dá 2 e multiplicados dá menos 3? Somados dá 2 e multiplicados dá menos 3. Tem poucos números que multiplicados dá menos 3. Né? O 3 e o menos 1, por exemplo. E 3 menos 1 é 2. Logo, as raízes aqui de baixo é 3 e menos 1. X igual a 3, x igual a menos 1. Por que eu fui buscar isso? Porque eu sou preguiçoso, eu quis facilitar as coisas. A gente está no assunto de equação de segundo grau. Então, não faz sentido eu ter que estudar equação de terceiro grau ali na parte de cima. Logo, eu tentei buscar a fatoração da parte de baixo. Porque, sim, a gente não viu isso
por enquanto, mas talvez tu lembre, que quando a gente encontra as duas raízes de uma equação de segundo grau, eu posso reescrever ela como x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz. Sim. Lembra disso? Uhum. Mas no caso, se o x for igual a 3, zera tudo, não? Na parte de baixo, zero. E de cima também, não, porque o x é o mesmo para os dois. Calma, calma. Ah, Olha o que tá. eu vou fazer Desculpa, primeiro. desculpa. Tranquilo. Ó, o importante é, tu sabia disso aqui, que eu posso encontrar as raízes e reescrever minha equação de Sim, segundo grau sim. com uma fatoração de polinômios pequeninos? Então, beleza. Então, Tranquilo. isso aqui é igual aquele cara ali. Igualzinho. Uhum. Igualzinho. Isso em mente, né? Note uma coisa. Em cima eu tenho x menos 3 e embaixo também. Como tu reparou, né? Zero em cima e embaixo. Mas não vai Uhum. zerar aqui, porque eu vou cortar. Uhum. Iguais em cima e embaixo a gente pode simplificar. Logo, acabou que a minha conta ficou uma coisa que Segundo nós grau. acabamos de ver. Uma equação de segundo grau com uma retinha embaixo. Isso aí. Ah, Isso aqui fica bem mais fácil de trabalhar, né? sim, sim. Por exemplo, né? Vamos chamar essa aqui de F e essa aqui de G. Sem muito esforço, eu posso ver que as raízes de F, né, são x igual a mais ou menos 3, certo? Uhum. Concorda Tranquilo para comigo? mim. Concordo, tranquilo. Tranquilo. E a raiz aqui da retinha, na parte de baixo, é x igual a Menos menos um. 1. Ela é uma reta crescente. Essa parábola aqui é uma Uhum. parábola com cavidade virada para cima. Com isso em mente, nós sabemos que para essa aqui, a região dos valores maiores que zero, a região positiva, é para x Desculpa, menores que menos 3 e x maiores que 3, diga. eu posso estar enganado, mas a de baixo não é decrescente? Não, Não? é Tá, crescente. tá, tá, desculpa, desculpa. A É raiz crescente, dela é não, uma raiz negativa, isso, mas desculpa, eu troquei sinal, eu troquei. isso. Para fazer um esbocinho Isso. mais top, ó, a gente pode até colocar o eixo X aqui Não, e sim, desculpa, colocar os eu numerinhos peguei. aqui, ó. Uhum. Menos 3, 3, e Que o A aqui é é o positivo, é que o A é menos 1. positivo, eu só troquei o sinal, desculpa. Isso. Então, essa região aqui é positiva, essa aqui é negativa, isso aqui é positivo, isso aqui é negativo. Agora a gente Uhum. pode fazer o quê? A retinha real, Uhum. que é como terminamos aquela outra conta lá. Então, vamos fazer a reta real do F primeiro. Só porque ele é a primeira conta de cima. Uhum. Então, nós notamos o seguinte: o menor valor aqui de análise é o menos 3 e o maior é 3. E a região. Bem, não importa, positivo ou negativo no momento, porque tem toda aquela análise Uhum. lá, né? Mas eu Sim, sei que aqui é positivo, aqui é não é negativo e aqui é negativo. positivo. Beleza. Agora vamos para o próximo, que é o G. Então, para G. Opa! Para G, nosso ponto de análise é menos 1, que é um número entre menos 3 e 3. Então, eu vou ter que colocar Tá. aqui entre menos 3 e 3. Menos 1. Para Uhum. cá é negativo, para cá é positivo. E, finalmente, eu vou fazer aqui o F dividido por G, que é a conta que a gente tem na realidade. Uhum. Eu vou ter que analisar 3 regiões aqui. Essa e essa. Na verdade, são 5 regiões, né? Isso. Beleza. Isso. Então, nessa primeira região aqui, a gente tem sinal mais com sinal menos, dá sinal Não, menos. então não rola. Que tem que ser maior, né? Aqui, Quiser. menos Isso. com menos dá mais. Aqui, menos com mais dá menos. E aqui, mais com mais dá mais. Tudo bem? Certo. Certo. Uhum, tranquilo. Então, a gente nota que, como o problema está pedindo maior que zero, as únicas regiões que nos dão maior que zero, e é maior que zero, então eu não preciso me preocupar com o ponto específico ali. Uhum. Porque, né, vai até zerar, se for o caso. Né? Então, nós não queremos zero, nós queremos maior que zero. Portanto, as regiões aqui são entre menos 3 e menos 1 e 3 para frente. Então, a gente fala assim, Tá. solução x pertence aos reais, tal que menos 3 menor que x menor que 1, menos 1, Uhum. união.
foi x maior que 3. Essa é a Certo. resposta. Show! Só pergunta, não poderia ser igual porque é igual a zero, né? Exato, a gente não quer igual a zero, quer maior que zero. Isso, aham. Show. Certo. Então, vamos lá. Até em especial, se fosse x igual a menos 1, zeraria o de baixo. Então, o x igual a menos 1 realmente é algo que não pode existir aqui nessa função, porque a gente nunca pode dividir por zero. Uhum. Muito bem. Então, beleza, fiz a dificinha. Vou pôr a mais facinho para tu resolver primeiro e depois se tu resolver bem, a gente pode fazer a última. H. Tranquilo, vamos lá. Então, bem, eu não vou pegar a mais fácil de todas, não. Vou pegar essa aqui. Tá. Menos Vou te mandar o que eu 2x fiz. ao quadrado. Preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Vai lá, vai tranquilo. Ai, meu Deus. E aí, estamos bem? Eu fiz por Bhaskara, porque eu tô mais acostumado, eu tô fazendo aqui. Por enquanto eu Bem, tirei que essa aí uma não tem raiz. jeito mesmo. Tem que. Ah, tá. Por enquanto eu tirei que uma raiz é 3 e 2 sobre 4. Outra é meio. Tá bom. Então eu vou ter duas raízes. E tem uma igualdade. Três e meio. E pode ser igual a zero, tranquilo. É uma côncava para baixo. Então é negativo, positivo e negativo. Quer que seja maior ou igual a zero. Então eu falo que x pertence aos reais, tal que x seja. Ah, não, eu vou botar já. Tal que meio maior. Tanto que meio maior igual a x
maior igual a 3. Eu posso mandar a resposta. Você quer que eu te mande? Na verdade, cara, eu tô com a conta respondida aqui. Se Tá, meu deu, software não avacalhar. deu meio 3. Você usa o que, Wolfram? Sim, o Wolfram é meio avacalhado às vezes. Mas a resposta é essa aqui mesmo, é 1,63, né? A região entre Isso. 1,63. Mas eu botei igual, maior igual, né? O Sim, X porque entre tem eles. o igual ali, então é a bolinha fechada mesmo. Isso. Isso Tranquilo. aí. Show! Então vamos para a próxima. Agora você, bem, vamos ver, né? Esse bagulho é doido mesmo. Tem duas parábolas agora. Talvez, não sei, pode ser uma coisa interessante. Você não. Não tem como simplificar aqui como eu simplifiquei na outra. Ah, Que tu vai ter que fazer análise das duas parábolas mesmo. Mas tira as tá. raízes rapidinho aí e faz a reta real e já Beleza. era. X ao quadrado menos 6x mais 8 maior ou igual a zero. Tá. B ao quadrado 36 menos 4 vezes 1 vezes 8 36 menos 32 delta igual a 2 6 mais ou menos 2 dividido por 2 x' igual a 4 x duas linhas igual a 1. Beleza, já tirei de uma. A outra vai ser 0 e 1. Desculpa. 0 e 1 não. Sério? Menos 1 e 1. Desculpa, eu Menos um falei e um. errado. É menos 1 Sim. e 1. Tá bom. Aí, vamos lá. Vai ser 4 e 1. A outra vai ser menos 1 e 1. Tá. X ao quadrado com cavidade para cima. Eu quero que o número seja menor que zero. Então, aqui é a região negativa, positivo, positivo. Aqui vai ser a região para cima, então vai ser positivo, negativo, positivo. Nossa, eu fiz uma cagada aqui, mas acho que vai dar para fazer, vai dar para entender. Tá. Então eu quero que seja o total menor do que zero, então tem que ser totalmente negativo. Tem que ser negativo com positivo. Tá. Ah, tá, aqui positivo com positivo não interessa. Positivo com negativo interessa. Essa região aqui é interessante. Positivo com negativo interessa. Ai, meu Deus, acho que eu. Não, tá tranquilo. Às vezes quando eu fico um pouco perdido nos meus exemplos. Positivo com negativo interessa. Isso aqui vai ser positivo com O desenho é positivo. para ajudar, né? É, Por isso que é bom sempre fazer colorido e grande, né? Senão a pessoa se perde. é que eu tô fazendo só com lápis, aí às vezes eu fico um É complicado. pouquinho perdido. Tinha um professor na faculdade que ele só dava nota pra gente se a gente fizesse um desenho do tamanho da folha. Nossa. Era assim mesmo, pra É, gente não se perder, tentar abstrair melhor, ajuda bastante. tranquilo. Cara, se eu não errei, x pertence ao intervalo de -1 a 4. Não, Não? de -1 a 1 e de 2 a Isso. 4. Isso. 2? Isso, é porque eu tirei outra raiz. Foi mal. Calma, quais eram as suas raízes?
As raízes é menos 1, 1, 4 e 2. Menos Isso. 1 em cima, 4 e 2 embaixo. Isso, correto. Foi o que deu aqui na minha. Show, beleza. O gráfico fica mais ou menos assim, dessa paradinha. Olha só. Daí a gente quer essa região, a região azulzinha ali, só que aqui só tá para 2 e 4. O gráfico tá meio pequeno. Deve aparecer um gráfico maior aqui, um large. Eu vou pagar e fazer melhor aqui, porque tá ruim até para mim isso aqui. Certo. Bem, é isso aí. Até a próxima aula. Valeu! Valeu, bola.